Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de ciências. Todo mundo abrindo o livro na página 115. Na aula anterior, vimos sobre a fotossíntese, vimos também sobre a respiração sobre o ar, sobre a atmosfera, vimos mais o que? Sobre a energia que o sol passa. Fizemos o terrário. E aí, como que está o terrário de vocês? A plantinha está bem? Ela sobreviveu ou não sobreviveu? Como que está? Conta aí. E vamos lá. Então, página 115, começamos sobre os diferentes hábitos alimentares dos animais. Por quê? Em um ecossistema, as plantas e as algas são seres vivos autótrofos. Por quê? Nós já vimos isso. Porque produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, elas são consideradas os produtores em um ecossistema. Os animais não conseguem produzir seu alimento. E isso os obriga a consumir outros seres vivos para obter energia. Eles são denominados heterótrofos e são considerados consumidores do ecossistema. Em relação ao tipo de alimento que consomem, os animais são classificados em herbívoro, carnívoro e onívoro. Vamos entender o que é cada um desse? Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de planta. Eles recebem parte da sua energia que a planta produz na fotossíntese. Lembra que a fotossíntese produz a glicose, que dá energia para eles. Por exemplo, se a planta consome a metade da energia que produz, ele vai armazenar a outra metade. Quando um gafanhoto se alimenta desta planta, ele recebe a parte da energia que a planta armazenou. Como a planta, ele também usa parte da energia que recebeu ao se alimentar e reserva a outra parte. Se o gafanhoto for ingerido por outro animal, a energia armazenada por ele será transmitida para o próximo e assim sucessivamente, entenderam? É igual aquela cadeia, é uma cadeia, vai passando a energia também, né? Vamos observar a imagem abaixo. Olha aqui. Inseto, comendo a plantinha, e o veado campeiro. Ele também está ali comendo a plantinha, né? E explique como esses animais conseguem a glicose de que necessitam para produzir sua energia. É muito fácil, eu quase falei já a resposta. Mas vamos lá, cada um faz o seu. Como que é isso? Já põe pausa e faz, porque como é uma página, a gente já corrige. Põe pausa e vamos fazer. Pronto, colocaram pausa? Então tá lá. Eles conseguem a glicose ao se alimentar de plantas. Lembra que a planta produz a glicose? A Pro já tinha falado isso, né? Não vale. Vamos lá usar mais a nossa cabecinha. Vamos lá. Vamos ver. Cite uma característica comum a esses dois animais que pode ser identificada com base nas imagens. Então tá, nós olhamos a imagem que nós percebemos deles. Os dois estão se alimentando da mesma coisa, não estão? O que eles são? Vamos escrever aí. Por que os animais herbívoros dependem da energia do sol para se alimentar? Por quê, gente? Põe pausa aí e vamos respondendo, tá? Animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente de outros animais. Quando o animal mata o outro para se alimentar, ele recebe o nome de predador. E o animal morto, de presa. Já os animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de animais quanto de plantas. O ser humano, o porco e a galinha são alguns exemplos de animais onívoros. Desenhe no quadro a seguir um animal de acordo com cada hábito alimentar. Gente, vocês vão desenhar aqui um animal carnívoro, aqui um animal herbívoro e aqui um animal onívoro, ok? Gente, põe pausa e responda que eu já vou mostrar a resposta dessa página, tá bom? Quando compara as duas imagens ali, que é logo no começo, o gafanhoto e o veado,
o inseto, né? O inseto e o veado campeiro, eles são animais herbívoros. Os dois se alimentam ali de planta, né? E por que os dois animais herbívoros dependem da energia do sol para se alimentar? Gente, vamos lá pensar. Se eles estão comendo a plantinha para crescer, ela precisou da energia do sol para se produzir, para produzir o próprio alimento dela. Então, eles dependem que a planta produza sua energia para eles também comer, tá bom? Então, vamos lá. Por que os animais herbívoros se alimentam de planta? Que, por sua vez, necessita da energia solar para produzir seu próprio alimento. Ok? Respondeu. Você viu que eu expliquei para vocês com outras palavras. Então, assim, estando dentro desse assunto, vocês podem deixar, não precisa pagar, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui que vocês podem desenhar. Uma onça, aqui um búfalo, aqui uma galinha. Bom, cada um desenha um e eu acredito que vários desenhos lindos. Estou ansiosa para ver. Vamos lá dar continuidade. Vamos ver. Existem ainda seres vivos que se alimentam de matéria orgânica morta. Esses animais são chamados de detritívoros. Os detritívoros se alimentam de restos de plantas e de animais mortos, ou ainda de excrementos, como urina e fezes. Suas fezes, assim como a dos outros animais, ainda contém matéria orgânica, que é degradada pelos decompositores e são exemplos de animais detrívoros, quais urubu, hiena, minhocas e algumas moscas e besouros. Nossa! Olha lá a hiena comendo o resto de animal. Já os decompositores também se alimentam de matérias orgânicas de animais ou plantas mortas, ou de excrementos, como urina e fezes. A diferença é que os decompositores decompõem a matéria orgânica em elementos químicos que poderão ser utilizados pelos produtores. Lá. Os cogumelos são fungos decompositores que se alimentam de matéria orgânica como o resto de árvores mortas. Vamos classificar aqui, gente? Vamos classificar os seres vivos de acordo com sua alimentação. A vaca aí, ela é o quê? A onça. E esse daqui, eu acho que é um falcão isso, né, gente? O que vocês acham? Vamos lá escrever aí o hábito alimentar de cada um. Nessa página só tem essa pergunta, então dá pausa que eu já vou para a resposta. Bom, a vaca é herbívoro, olha lá ela comendo as plantas. A onça é uma carnívoro. E esse falcão é um detritívoro. Foi fácil? Acho que sim. Cadeias alimentares. Olha só. Cadeia alimentar. Em um ecossistema, os seres vivos estão interligados e dependem um dos outros para obter alimentos. Essa sequência de interdependência, em que um serve de alimento para o outro, recebe o nome de cadeia alimentar. Que é aquilo lá que nós já vimos desde o início, né? Então, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é constituída de seres vivos autótrofos, denominados produtores. Eu já mostrei isso lá no início, né? Por isso que eu me adiantei um pouquinho naquela imagem que eu passei, coloquei como produtor, lembra? Então, vamos lá. Produtores. Animais herbívoros, denominados consumidores primários. A Pro mostrou, não foi? Depois nós temos animais carnívoros, que são os consumidores secundários, terciários e assim por diante. Os decompositores são os fungos e as bactérias, que obtêm energia da decomposição dos restos orgânicos de todos os elementos da cadeia. Tranquilo, porque eu já tinha até mostrado a imagem, né? A imagem a seguir mostra a representação de uma cadeia alimentar terrestre. Observe que as setas são usadas para estabelecer a relação entre os indivíduos. A seta indica a direção do fluxo de energia por meio da alimentação. Por exemplo, a planta serve de alimento para o gafanhoto, ou seja, energia é transmitida da planta para o gafanhoto. Observe o sentido da seta
está sempre voltada na direção do ser vivo que serve de alimento para aquele que se alimenta dele. Então, vamos lá, gente. A planta estava com energia, o gafanhoto comeu e pegou energia para ele. Depois, o gafanhoto estava com energia, o sapo comeu o gafanhoto e pegou energia para ele. A cobra comeu o sapo, a energia do sapo foi para a cobra. O gavião, olha aquele lá, acho que era gavião, hein? O gavião comeu a cobra e pegou energia para ele. Viram a cadeia? Essa cadeia alimentar é interpretada da seguinte forma. As folhas da planta servem de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião. Veja abaixo o exemplo de uma cadeia alimentar aquática. Aquático também tem cadeia alimentar. Vamos lá ver. Perceba que nessa cadeia estão indicados também os decompositores, no caso as bactérias. Embora eles não tenham sido representados na cadeia anterior, eles são componentes de toda a cadeia alimentar. Então, aqui nós temos a bactéria, que todos vão fazer as fezes, as urinas, vão ter restos, né? Então, as bactérias. Então, as algas serviu de comida para o camarão, que ele pegou energia das algas. Aí, o acará comeu o camarão e pegou energia do camarão. A garça comeu o acará, que pegou energia que vem aqui, ó, um do outro. Ó, uma energia vai passando para o outro. É a cadeia alimentar que nós já tínhamos conversado. Agora, eu estava no livro errado? Vamos ver aqui a nossa pergunta. Classifique cada componente dessa cadeia alimentar de acordo com a sua função. O produtor, gente, nessa cadeia alimentar, quem é o produtor? Quem foi o primeiro ali nessa cadeia alimentar aqui, ó? Quem é? Coloca aí. Qual é o consumidor primário, secundário, terciário e qual é o decompositores? Gente, coloca aí, tá muito fácil. Esse eu sei que vocês vão fazer assim, ó, de olho fechado. Pause e vamos fazer. Bom, agora que vocês deram pausa e fizeram, vamos lá para a resposta. Produtor primário, algas. O primário, o camarão. O secundário, o acará. O terciário, a garça. E quem são os decompositores? As bactérias. Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Então, vamos lá entrar em ação. Deixa eu ir para outro livro. Esse entra em ação que nós vamos ver agora, o que acontece, meus amores? A primeira parte não tem como fazer. Porque a primeira parte nós iríamos brincar na escola, fazer na prática. Mas agora não é possível, tá? Mas vamos dar continuidade e entender. Aqui a proposta era assim. Nós iríamos ter 3 turmas. Uma turma ia ser a planta. A outra turma, preás. E a outra turma, jaguatiricas. Então, vai ter aquela cadeia, né? Os preás queriam comer a planta e as jaguatiricas queriam comer os preá. Ia correr, ser aquela brincadeira. Mas a intenção é entender essa parte da cadeia alimentar. Então, agora nós vamos aqui, ó. No A, tá? Na página 121. Um ecossistema é formado por diferentes cadeias alimentares nas quais os seres vivos estabelecem relação de alimentação. Desenhe uma cadeia alimentar usando os organismos do jogo. Quem foi que eu falei? Planta, preás, jaguatiricas. Utilize uma seta para representar a ligação entre eles. A ponta da seta está sempre direcionada para o ser vivo que se alimenta daquele que serve de alimento para ele. Veja exemplo, ó, capim, o boi comeu e o homem comeu o boi. Nesse caso, eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, nós vamos pôr planta, fazer uma seta preás, uma outra seta, jaguatiricas, ok? Classifique os seres vivos do jogo de acordo com o quadro. Quem é o produtor? Quem é o consumidor primário? E o consumidor secundário? Vocês já sabem. Durante uma rodada de jogo,
quando os preás e jaguatirica não conseguiram alimento, o que acontecia com eles? Você faria alguma relação com o que ocorre no ambiente natural? Bom, gente, é vocês lerem lá com atenção como funciona o jogo e imaginar que nós estaremos lá jogando e responde aí, tá bom? Quando sobram muitas plantas, o que ocorria na próxima rodada? O que acontecia? Vamos lá ler, tá bom? Os preás que tinham sido comidos voltavam como jaguatiricas na rodada seguinte. Que comparação você faria com o ambiente natural? Na cadeia alimentar do jogo, faltou um importante componente. Que componente é esse? E qual é a função que ele desempenha no ecossistema? Olha só, faltou alguma coisa aí. O que foi, gente? Vamos lá. A Pro vai pôr pause, vocês também, e vamos lá no livro para discutir essa parte. Vamos lá, como que seria o jogo? Olha, para a rodada inicial, a turma deve ser dividida em 3 grupos, com o mesmo número de alunos em cada um. Um grupo representará plantas, o outro preá e o último jaguatirica. Se o número de alunos não for dividido por 3, e excedente deve ficar no grupo das plantas. O que sobrar, não desse para dividir em 3, ia ficar no grupo da planta, tá? O grupo que representará a jaguatirica deverá ser identificado com faixa vermelha amarrada na cabeça, os preás com faixa azul e as plantas com faixas verdes. As plantas devem ficar espalhadas pelo pátio. Os preás devem ser dispostos em círculos, ficando distantes de 1 metro dos jaguatiricas, que por sua vez também deverão estar dispostas em círculo, assim os preás e as jaguatiricas deverão ser dispostos em círculos concêntricos, de forma que os jaguatiricas fiquem no círculo interno, como mostra a imagem a seguir. Dá uma olhada lá, gente. Olha a legenda. Jaguatiricas ficam aqui. Os preás aqui. E aqui são as plantas. O jogo terá 10 rodadas. Para iniciar uma rodada, o professor deve apitar uma vez, para terminar 2 vezes. Então, começou, parou. As plantas devem ficar espalhadas pelo pátio da escola e permanecer em seus lugares. Quando apanhadas pelos preás, elas devem permanecer no local onde foram apanhadas até a próxima rodada e depois vão para o grupo dos preás. E aí ficava mudando, né? Cada preá deve procurar apanhar uma planta e evitar ser capturado por uma jaguatirica. A única defesa possível dos preás é abaixar-se. Abaixando-se, eles estão escondidos dos jaguatiricas. Quando apanhados por um jaguatirica, os preás devem permanecer no local onde foram capturados até o término da rodada. Na rodada seguinte, esses preás passarão a ser jaguatiricas, e os jaguatiricas devem tentar capturar um preá. Os preás e os jaguatiricas que não conseguirem alimento voltarão na rodada seguinte como planta. Os preás e os jaguatiricas que conseguirem alimentos continuarão, respectivamente, como preás e jaguatiricas. As plantas que forem capturadas voltam como preás na rodada seguinte. E os preás capturados voltam como jaguatiricas. Ok? Legal, né? E aí, gente? Aqui nós já fizemos junto. Aqui, olha, super fácil. Produtor, planta. Consumidor primário, preás. Consumidor secundário, jaguatirica. Durante uma rodada de jogo, quando os preás e as jaguatiricas não conseguiam alimento, o que acontecia com eles? Você faria alguma relação com o que acontece no ambiente natural? Vamos lá. Gente, é muito legal para discutir esse daqui. Os preás e as jaguatiricas que não conseguiam alimentos viraram planta na rodada seguinte. Na natureza, os animais que não conseguem alimento morrem e o corpo deles entra em decomposição, liberando sais minerais que podem ser absorvidos e utilizados pela planta. Olha a cadeia alimentar. Entenderam? Por isso falei que era legal discutir. Por isso que eu não deixei passar. Não vai dar para fazer. Dá sim, nós temos que discutir sobre isso. Quando havia muitas plantas, sobravam alimentos, pois havia
poucas preás para comê-las. Interessante, né, gente? Olha só como é o nosso ecossistema, como que é a cadeia alimentar. Os preás comidos voltam como jaguatirica, porque transferem parte dos nutrientes para elas, permitindo que se desenvolvam e se reproduzam. Entenderam? Eles continuaram vivos, eles se alimentaram, eles estão com energia, eles continuam se reproduzindo. Na cadeia alimentar do jogo, faltou um importante componente que componente é este? E qual é a função que ele desempenha no ecossistema? Os decompositores. Alguém percebeu que faltou? Ele se alimenta dos restos das plantas e dos animais, porque vai ter restos ali. Ao mesmo tempo que obtém energia do alimento, eles o degradam de forma a devolver ao ambiente os sais, minerais e outros nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. Super legal essa atividade para poder entender, não é? E agora nós vamos para a página 123, que é a última que nós vamos fazer hoje. Deixa eu parar aqui. Gente, eu sou péssima de música. E aqui é uma música, tá? Falando sobre a cadeia alimentar. A Pro não sabe o ritmo dela. Mas vamos lá. Cadeia alimentar. Como a natureza flui, redonda como um anel. Lagartas comem plantas. Passarinhos comem lagartas. Aves grandes comem passarinhos. Bactérias comem a ave grande morta. E as plantas crescem daí. De novo, a lagarta come a planta. É natural, sem perdas. Um processo sem fim. Como é incrível, maravilhosa e excelente. Como é rigorosa e não descuidada. Como é incrível, maravilhosa e excelente a cadeia alimentar. Muito legal, né? Deixa eu voltar aqui. Tava no livro errado. Ai, Pro, hoje a Pro tá errando nesse livro, né, meus amores? Ó, vamos lá. Agora vocês vão desenhar a cadeia alimentar citada na música e classificar os componentes. Gente, é só fazer a cadeia alimentar. Pode fazer setinha, pode fazer o desenho do animal, como vocês se sentirem melhor para fazer essa cadeia alimentar, tá bom? Põe pausa e faz, que eu já vou mostrar a resposta. Olha como é simples. As plantas, que são produtor, lagartas, consumidor primário, passarinhos, consumidor secundário, aves grandes, consumidor terciário, bactérias são os decompositores. Parabéns para vocês. Por hoje é isso. Finalizamos aí a aula de hoje de ciências. Então, fomos até a página 123. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.